Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas videoaulas e aos assuntos da língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos falar sobre texto poético e variações linguísticas. Temos muito assunto pela frente. Espero que vocês estejam preparados, tenham pego lápis, caderno, caneta, para poderem fazer as anotações necessárias. Vamos começar falando sobre texto poético. Vocês sabem o que é um texto poético? Bom, é um texto que possui liberdade de apresentar a realidade de forma mais criativa, usando todos os artifícios dentro da linguagem, o que o torna bastante expressivo. O texto que resulta, dessa construção mais livre, em que possui muitos recursos como ritmo, rimas, expressividade, linguagem conotativa, nós damos o nome de poema. Então, um texto poético é um texto que apresenta muitos recursos expressivos. Dentro disso, hoje, nós vamos tentar entender um pouco dessa estrutura da poesia, do poema. A estrutura externa de um poema. Na análise formal, os poemas são analisados quanto ao número de estrofes, número de versos por estrofe, esquema rimático em cada estrofe, métrica dominante e tipo de rima existente. A poesia, por oposição à prosa, é escrita em verso. Cada linha do poema é chamada de verso. Um conjunto de versos, separado de outro conjunto de versos por uma linha branca, é chamado de estrofe. Então, percebam que um poema, gente, uma poesia não é um texto construído em parágrafos, é um texto construído em estrofes. Então, o poema, ele tem conjunto de versos. Temos conjunto de versos. E dependendo do número de versos em cada conjunto, ele vai receber um nome. Temos aí na frente alguns nomes específicos, eu não coloquei todos, tá? Se eu tenho um conjunto de estrofe com um verso, eu tenho um monóstico. Se eu tenho um conjunto de versos um conjunto de estrofe com 2 versos, eu tenho um dístico. Se eu tenho um conjunto de versos com 3, tá? Uma estrofe com 3 versos, um terceto. Uma estrofe com 4 versos, um quarteto ou quadra. Com 5, quintilha. Com 6, sextilha. Com 7, septilha. Com 8, oitava. Com 9, nona. E com 10, décima. Então, percebam que essa variação, ela conta muito. As rimas. As rimas, elas são responsáveis pelo ritmo, do poema, pela melodia, e elas são muito importantes. Cada verso pode possuir um tipo de rima. Então, vamos entender um pouco melhor essa classificação. Então, de acordo com as vogais e as consoantes, é que a gente vai ter um tipo de rima. Tá? O esquema rimático ele é obtido através da posição das rimas nos versos e nas estrofes. Rima perfeita ou consoante. O que é uma rima perfeita? É aquela em que tem total correspondência entre os sons vocálicos e os sons consonantais. Como funciona isso? Olhem aí o exemplo dessa estrofe. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores novas mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. Procelas, belas, amigas, antigas. Então, percebam que há uma equivalência aqui entre os sons vocálicos e os sons consonantais. Rima perfeita. Rima toante ou assonante.
é aquela em que há apenas repetição dos sons vocálicos. Olha esse exemplo do trecho do poema de Cruz e Souza. Ódio sagrado. Ó meu ódio majestoso, meu ódio santo e puro e benfazejo. Unge-me a fronte com o teu grande beijo. Torna-me humilde, torna-me orgulhoso. Majestoso rima com orgulhoso. Benfazejo rima com beijo. O que está parecido aqui? Somente o O das vogais. Então, são encontros vocálicos iguais, somente. A classificação quanto à posição na estrofe. Isso é bem interessante, porque o autor ele faz uma escolha, né? O poeta ele faz uma escolha na hora de colocar a palavra para rimar com o quê? E aí a gente vai ter determinadas combinações. Quando a gente coloca a letra, é por uma questão de ordem alfabética mesmo, tá? Começa pela letra A, B, C e D, e assim sucessivamente. Primeiro verso, letra A. Então, o meu amor não tenho. Tem aqui é a letra A. Se eu encontrar mais um verso que termine assim, com esse mesmo som, também vai ser A. Eu vou dar a letra A para ser igual, né? Então, o meu amor não tem A. Importância nenhuma. Nenhuma não rima com tem. Então, é B. Não tem o peso nem... Opa! Nem rima com tem. Então, tem e nem são A. De uma rosa de espuma. Espuma rima com nenhuma. Então, nenhuma espuma, letra B. Então, aqui eu tenho um esquema de rimas cruzadas, tá? Rimas emparelhadas ou paralelas combinam-se de duas em duas, seguindo o esquema AA, BB. Então, vocês já perceberam que aqui são alternadas, porque vai pulando. E aqui vão ser o quê? Na sequência, duas iguais na sequência. Ó, noturnos e soturnos, solidão e canção. Sequência igual, letras iguais. Fácil, né? Facinho. Rimas interpoladas ou intercaladas combinam-se numa ordem oposta, seguindo o esquema A, BB e A. Então, vejam só, aqui, ó, atento, rima com pensamento, tanto, rima com encanto. Então, vejam só, o esquema rimático, ele revela a forma como a rima foi combinada ali no próprio poema. Elas são muito importantes, tá? Esse esquema, ele é muito importante, porque é ele que vai nos dar a ideia da combinação, do ritmo, da melodia do poema. Agora nós vamos passar para um outro assunto, tá? Não vamos mais falar do texto poético, não. Vamos falar de um outro assunto bem bacana também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que são as variações linguísticas. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre tantos outros, né? Então, a variação é a forma como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, tá? Então, a gente vai diferenciando. Uma língua, ela não é única. É fácil, muito fácil a gente observar a diferença na fala de acordo com a idade, com a cultura. Por isso que diversos aspectos sociais, históricos. Então, a região, o próprio estilo da pessoa. Olha só esse exemplo na tirinha de Chico Bento. Observem.
a linguagem, a forma do Chico Bento falar. Vamos nos basear nesses personagens aí da Turma da Mônica. Observe a conversa dele. O regionalismo nessa tirinha é muito forte. Olha que interessante. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito e até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude a pessoa a viver melhor. Olha, a gente percebe o regionalismo na fala desse personagem, né, do Chico Bento e do amigo dele, e como a gente percebe muito regionalismo nessa fala, alguém lendo ou falando desta forma, como o amigo do Chico Bento está, ou como uma outra pessoa pode falar, isso pode gerar algo muito, muito ruim entre os falantes da língua, que é o chamado preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Ele está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar manifestações linguísticas ditas superiores. Bom, gente, em nosso país, cada região possui aspectos diferentes, de acordo com os aspectos históricos e culturais, né? Então, assim, a gente fala o mesmo idioma, mas com variações. Então, cada região possui suas peculiaridades, que envolvem, assim, diversos aspectos históricos. Então, não dá para a gente poder julgar uma língua como melhor ou outra como pior. Os falantes da língua, eles vão variando, né? Essa forma, essa linguagem, essa língua portuguesa, ela vai sofrendo variações, expressões sendo modificadas, sotaques, né? Maneira diferente de falar, e isso não pode ser algo ruim, pelo contrário, isso tem que ser tomado como algo positivo. Mas não é o que a gente percebe muitas vezes. Essas variações são tidas, às vezes, olhadas com um tom de deboche, que é totalmente errado. Todas as variações linguísticas devem ser aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada a melhor, a mais correta. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é exatamente isso. Vamos aceitar as diferenças, sejam elas em qualquer situação, principalmente na maneira de falar de uma pessoa. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante com a aula de hoje. Um forte abraço, conto com vocês no nosso próximo encontro.